A caminho de Damasco. Quando a gente pega o livro de Atos, principalmente a partir do capítulo 22, a gente ouve muito sobre esse mocinho aqui, né, Paulo, que uma vez Deus falou para ele em aramaico, né, porque ele perseguia cristãos, né, uma vida inteira perseguindo, matando cristão, né? E a caminho de Damasco, Paulo ouve então em aramaico o seu nome sendo pronunciado 2 vezes: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você já parou para prestar atenção nessa expressão na Bíblia? Toda vez que Deus fala o nome da pessoa 2 vezes, é sempre um sinal que ele está se revelando de uma maneira nunca visto e geralmente individual com essa pessoa, e ele tira toda a fumaça, os embaraços da vista dessa pessoa. Foi assim quando a gente olha lá em Gênesis, quando ele pega esse mocinho aqui, num determinado momento ele diz: Abraão, Abraão, eu sei que você me ama, eu sou o Deus da sua aliança, fica comigo, eu vou trazer para você e para toda a sua descendência o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só com Abraão, ele também fez isso com a sua descendência. E novamente, ele usa o mesmo nome, significando que ele conhece a gente, conhece desde o íntimo do coração, e ele chamou então Jacó, Jacó. Aqui a gente sabe, de acordo com a história, né, que Jacó ele passou 20 anos sem fazer um altar para Deus, porque seu coração ainda estava com amargura, né? E a partir do momento em que ele sabe que José vive, ele então faz um altar a Deus, né? E Deus diz para ele: Jacó, Jacó, não temas em ir para o Egito. Falando em outro moço aí, bem perto dali, né? Esse mocinho aqui, ele foi criado também no Egito, né? E aí, Deus fala com esse mocinho através de uma sarça ardente, e também se revela esse mocinho de uma maneira sobrenatural. Moisés. Embora esse mocinho aqui tenha dado várias desculpas para Deus, tinha dificuldade na fala, era medroso, mas Deus falou seu nome 2 vezes e ele se revelou a esse mocinho aqui de uma maneira muito bonita e guardou o seu povo. Esse aqui é um menino. Ele foi levado por sua mãe para ser consagrado. E quando ele estava no templo, e ele ouviu o seu nome 2 vezes: Samuel, Samuel. E Deus então se revela de uma maneira inédita também para esse mocinho. E esse aqui? Vamos pular um pouquinho a parte cronológica. Esse aqui é um mocinho que muitas das vezes a gente se vê, né? Nesse mocinho aqui. E esse mocinho aqui, ele estava se achando superior, né? A todo mundo. E aí Deus fala assim com ele: Simão, Simão, eu sou teu intercessor, né? E ele aprende um pouco sobre esse Deus manso e humilde e que nos ama e também se revela quando ele chama pelo nosso nome 2 vezes. Bom, falando de gente aí com temperamento um pouco diferente, né? Essa mocinha aqui também. Essa mocinha aqui, ela estava bem agitada e Deus então fala ao seu coração. Fala para ela ficar igual a irmãzinha dela, né? Com a boa parte que não vai ser tomada.
e também se revela pelo seu nome, né? Marta, Marta. E a gente volta lá para o início também, né? Para a gente chegar à conclusão. Voltando ao Saulo, né? Assim como esse mocinho aqui, na estrada da nossa vida, né? Esse aqui foi a estrada de Damasco. Deus se revelou, mas ele também se revela a nós, né? Através do seu amor, do seu cuidado. E muitas das vezes ele está chamando o nosso nome, assim como chamou desse mocinho aqui. E ele está dizendo para a gente, venha, se renda a mim, né? Nessa estrada de Damasco, nós encontramos pecadores que estavam fugindo e resistindo a Deus. E nós podemos ser um deles. Na estrada de Damasco, acontece o que Deus espera que aconteça com você. Nessa estrada, há um homem que se rende e que, quando ouve o seu nome, ele faz 2 perguntas. Engraçado que esse homem, ele sabia tudo sobre, ouviu a sua vida inteira sobre o rabino, sobre os seus milagres, o seu testemunho, tudo, todas as histórias, uma vida inteira. E quando Deus se revela a ele, chamando ele pelo nome, ele faz a seguinte pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele só ouvia falar. Às vezes na estrada da sua vida, você só ouviu falar. Você ainda não conhece esse Senhor. Mas assim como Paulo se rendeu a essa voz, sabendo que ele era o seu Senhor, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Entende o que isso significa na vida dele? Anos estudando sobre esse Messias, sobre o valor da ressurreição, fundamentos de quem que virá, compreendendo o sinal de Jonas, anos. E agora, quando Deus tira as vendas dos olhos dele, se revelando, ele faz uma das perguntas: quem és tu, Senhor? E a segunda, tão importante quanto a primeira: o que eu devo fazer? E aí Jesus se revela a ele, né? Tirando a escuridão e clareando a história da sua vida. E também como Paulo fez essas perguntas, eu também gostaria de falar com você. Hoje, você está sensível a essa voz de Deus? Falamos sobre a estrada de Damasco. Agora eu quero falar sobre ir na estrada da sua vida. O que vai acontecer? Na sua vida, nos seus negócios, na sua família, no seu casamento, nos seus talentos, igreja, ministério ou até mesmo no seu coração. Na estrada de Damasco, aconteceu que um homem resistente a Deus se quebrantou e se rendeu. E na estrada da sua vida? Deus tem te chamado 2 vezes pelo seu nome, para que ele se revele de maneira individual, plena, amorosa, com os braços estendidos para você. E aí, como você tem se rendido a esse chamado? E a minha oração final é que você, assim como eu, nós estejamos sensíveis ao chamado de Deus.